Quanto à história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito bonita, intitulada A Esposa de Outra Pessoa. Item nunca pensei que algo tão simples como uma massagem pudesse mudar completamente o meu mundo, e ainda assim aconteceu. E nunca mais olhei para ele ou para mim da mesma forma. Sabe, aqueles momentos que surgem do nada, momentos que a princípio não parecem problemas, mas apenas a tranquilidade da vida cotidiana. Foi assim que tudo começou. Sou apenas gentil e atencioso, talvez até demais. Ele tinha dores nas costas e sua voz estava pesada. Ele disse que não dormia e que tudo doía. E eu sempre fui aquela que cuida dos outros, aquela que dá, aquela que garante que todos os outros estejam bem. Então eu... Item, disse, vem aqui, deite-se, vou ajudá-la a se sentir melhor. Um pouco ingênuo, certo? Mas o que eu não percebi foi o quão vazio eu estava por dentro. Comecei a sentir fome de algo que não conseguia nomear. Atenção, contato, um pouco de ternura, talvez até a sensação de que alguém me via, realmente me via. Porque faz muito tempo que ninguém me toca tão gentilmente, tão calorosamente. E já faz mais tempo ainda que ninguém me olhou daquele jeito naquela noite. Que estranho. Você pode viver na mesma casa com alguém por anos, dividir a cama, criar filhos, cozinhar, dormir um ao lado do outro. Item, um ao lado do outro, e ainda se sentirem como um fantasma em suas próprias vidas. Foi aqui que eu estava. Ele é apenas um amigo, um querido amigo, que faz parte da nossa família há anos. Mas naquela noite algo mudou, silenciosamente, como um vento que você não percebe até que ele derruba algo. Lembro-me do candeeiro iluminando apenas metade do quarto, do leve zumbido do ar-condicionado, do silêncio entre nós que não era nada constrangedor. Era pesado, cheio de coisas que nenhum de nós tinha coragem de dizer. Ainda não. Eu estava sentado atrás dele, com uma mão em seu ombro, só para aliviar a tensão. Nada. Item, dramático, nada inapropriado, até que sua respiração mudou, até que senti seu corpo derreter sob meu toque e então enrijecer como se ele estivesse escondendo algo, como se não quisesse dizer o que estava prestes a dizer. Posso sentir as batidas do seu coração na ponta dos meus dedos. E então ele sussurrou algo. E quando ele sussurrou esse pedido, minhas mãos congelaram, meu coração disparou e eu tive que fazer uma escolha. Não alto, não forçado, gentil, quase como um segredo. Mas tudo mudou. E aqui está a verdade. Parte de mim deseja que isso aconteça. Eles não são. Item, porque não sou uma pessoa má, mas porque estou sozinho, porque preciso sentir algo, qualquer coisa que me lembre que estou vivo. Nunca contei isso a ninguém, mas hoje confesso. Porque às vezes as coisas que enterramos são aquelas com as quais mais temos que lidar. E se você já se viu à beira de um momento que poderia destruí-lo ou salvá-lo, então esta história provavelmente não é só minha. Talvez a nossa. Se você se sente atraído por histórias reais que ultrapassam os limites do amor, do pecado e da confiança, inscreva-se no canal. Item. Seu apoio nos ajuda a trazer essas verdades nuas à luz. Deixe um comentário se você já se viu em uma encruzilhada como essa, onde um toque, um olhar ou um sussurro muda tudo. Fique comigo, porque quanto ao que acontece a seguir, ainda não tenho todas as respostas. Mas sei que ele deixou uma marca que nunca esquecerei. Acho que devo contar um pouco mais sobre mim para que você entenda por que estou aqui. Tenho 42 anos, sou esposa, mãe, uma mulher que um dia se sentiu viva em sua pele. E agora, estou cansado de sempre dar, sempre esperar. Item, sempre fingindo que está tudo bem. Nem sempre foi assim. Houve um momento em que acordei ao lado do meu marido e me senti sortuda. Nós rimos, nos tocamos, nos olhamos como se tivéssemos algo a dizer. Mas agora é como se eu fosse apenas uma peça de mobiliário em sua vida, sempre lá, raramente notada. Ele trabalha muito, essa é a desculpa dele, ele sempre fica acordado até tarde, ele sempre tem algum prazo. Mas mesmo quando ele está em casa, ele não está realmente em casa. Ele come, usa o celular, dorme. E quando ele me toca, se o faz, parece mais um hábito do que... É emocional. Tentei falar com ele sobre isso uma vez, para dizer que me sentia distante, que sentia nossa falta. Ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de pedir para ele me explicar a física quântica, dizendo, você está pensando demais, tudo bem. Ok, essa palavra me dá vontade de gritar. Temos uma filha, ela tem 16 anos, ela é inteligente e adorável. Mas agora ela está em seu próprio mundo, amigos, escola, TikTok e bate-papos em grupo tarde da noite. Eu raramente a vejo mais. E quando nos conhecemos, foi um abraço rápido,
uma porta fechada. A menina não percebeu o silêncio entre seus pais. Ou talvez ela tenha percebido e se acostumado. Dev. Item. Na maioria dos dias sou só eu, cozinhando, limpando, dobrando roupa, sorrindo quando levo o almoço para meu marido, concordando quando minha filha me diz que vai sair, respondendo e-mails, pagando contas e me perguntando silenciosamente se essa é a pessoa que me tornei. Então veio Daniel. Daniel faz parte de nossas vidas há muitos anos. Ele e meu marido eram amigos de faculdade e eram padrinhos um do outro. Ele era sempre charmoso, o cara engraçado nos jantares, aquele que se lembrava de aniversários e carregava vinho com uma fita no pescoço. Mas ele teve dificuldades. Item, divórcio. A esposa o deixou, levou a casa com ela e se mudou para outra parte do país com o filho. Ele ficou arrasado. E quando uma noite ele apareceu com a bolsa na mão e os olhos cansados, eu não consegui dizer não. Ele precisa de um lugar para ficar por um tempo até descobrir a situação. Então demos a ele o quarto de hóspedes e o fizemos se sentir em casa. E em pouco tempo nossa velha e tranquila casa assumiu um novo tipo de energia. Observe as coisas. Quando uso meu cabelo de forma diferente ou quando preparo um prato novo. Ele me agradeceu por tudo, por cada pequena coisa. Ele me fez. Item, rir novamente. Eu escuto. À noite, depois que todos foram dormir, sentávamos à mesa da cozinha e conversávamos. Às vezes nem dizemos nada, apenas sentamos e tomamos chá. E de alguma forma esse silêncio foi mais caloroso do que todas as conversas que tive com meu marido no ano passado. Ele nunca cruzou a linha, não naquela época. Mas eu senti, aquele empurrão, aquela consciência. Às vezes eu pegava olhando para mim, não de um jeito assustador, mas de um jeito que dizia, eu vejo você. E quando os anos passam sem que ninguém te veja, sem que lhe digam que você ainda é bonita, ainda é desejada, isso ainda faz algo com você. Eu disse a mim mesma, ele é vulnerável, ele está se curando, ele é um membro da família, e eu sou casada, sou mãe, isso é apenas gentileza, isso é apenas empatia. Mas até a gentileza pode ser distorcida quando você quer conexão. Até as pequenas coisas podem se tornar boas demais para ser verdade quando sua vida é construída em silêncio. Nossa casa, nosso lar, começou a parecer diferente, mais viva, mas também mais pesada, como se as paredes estivessem escondendo algo, como se houvesse uma pergunta. Item suspensa no ar, tanto que ninguém ousa perguntar. E eu estava exausto, não só de corpo, mas também de coração. Estou cansado de tentar ser tudo para todos, cansado de esperar que alguém me convide para sair. Então, quando Daniel se sentou naquela noite e disse que suas costas doíam, quando ele gemeu e esfregou o pescoço, e eu instintivamente estendi a mão, não me pareceu estranho. É a coisa mais natural do mundo. Eu disse, deite-se, eu cuido disso. Item, e ele fez isso sem fazer perguntas, sem hesitar. E aquele simples momento, esclareceu tudo o que eu achava que sabia sobre limites, sobre lealdade e sobre mim mesmo. Porque quando toquei, não estava apenas ajudando um amigo, estava alcançando algo que nem sabia que estava perdendo. E foi aí que tudo começou, o começo de uma história que ainda não consigo contar sem tremer, a parte em que tudo que eu achava sólido começou a desaparecer. Aquela noite parecia tranquila de uma maneira diferente, o tipo de silêncio que vibra sob a pele, o tipo que... Item permite que você saiba que algo está prestes a mudar, mesmo que você ainda não saiba. A casa havia desaparecido, mas minha filha ainda estava dormindo. Meu marido saiu tarde novamente, para outro jantar com outro cliente. E Daniel estava sentado no chão com as costas apoiadas no sofá, espreguiçando-se como se tivesse carregado o mundo nos ombros. Ele gemeu e disse, Deus, minhas costas doem tanto, fiquei tenso o dia todo. Item ele fez uma leve careta enquanto virava a cabeça e esfregava o ombro. E antes que eu pudesse pensar, eu disse, deite-se, eu cuido disso. Não sei por que isso aconteceu tão naturalmente. Talvez fosse um hábito, um antigo instinto de acalmar, de consertar, ou talvez fosse algo mais profundo, algo que eu não me permitia reconhecer. Ele olhou para mim, meio surpreso, meio grato, e sem hesitar, deitou-se no tapete da sala, de bruços, com as mãos cruzadas sob o queixo. A luz do abajur encheu o ambiente, criando um brilho amarelo quente. Tudo parece mais leve. Item sentei-me ao lado dele e gentilmente coloquei a mão em seu ombro. No início são apenas movimentos mecânicos simples, apenas movimentos circulares lentos com o polegar, pressionando levemente os pontos de tensão. Seus músculos estavam tensos, sua pele quente sob minha palma.
Nos primeiros minutos, ele não disse uma palavra, apenas respirou e então sussurrou: "Você é bom nisso." Item eu apenas sorri, não respondi e continuei trabalhando. Minhas mãos subiram pelas costas dele. Seu corpo começou a relaxar lentamente, como se eu estivesse tirando algo dele, sem que ele percebesse que estava segurando. Então a conversa fluiu suavemente, sem pauta, como água pingando de rachaduras. Ele me perguntou se eu já tinha pensado em deixar tudo para trás, não de uma forma séria, não de uma forma dramática, mas simplesmente desaparecer por um curto período. Eu ri e disse que ele também estava sorrindo, mas ele não estava rindo. Então ele começou a falar sobre item divórcio. Às vezes ainda parece real, como é estranho acordar e não ter ninguém ao seu lado, como é silenciosa a noite. Ela disse: "Não é a solidão que te machuca, é a ausência de pequenas coisas, a voz dele no outro quarto, o som dos seus passos no chão, até as discussões. Eu também sinto falta dessas coisas." Parei por um momento e coloquei delicadamente minhas mãos entre suas omoplatas. "Entendo o que você quer dizer não só porque já vi isso acontecer com você, mas também porque estou vivenciando isso de forma diferente." Eu disse a ele: "Você não precisa ser divorciado para se sentir solitário." Ele não respondeu imediatamente, mas apenas suspirou lentamente, como se estivesse se livrando de algo pesado. Então ele inclinou a cabeça levemente para um lado para que eu pudesse ver seu rosto. "Sabe, você disse, meu marido é um homem de sorte." Fiquei tensa, não porque fosse inapropriado, mas pela maneira como ele disse isso, suavemente, honestamente, como se fosse verdade. Não percebi, ri um pouco e disse algo como: "Ele nunca pensa nessas coisas." Mas minha voz não soou convincente, nem para mim. Ele não pressionou, apenas assentiu, fechando os olhos novamente. E continuei, movendo minhas mãos ao longo da curva do seu pescoço. Meu polegar seguiu as linhas tensas. Eu conseguia sentir sua respiração toda vez que tocava em um ponto dolorido. Ele ficou um pouco surpreso e depois se acalmou. Depois de um momento de silêncio, ele me soltou. Respire fundo e diga: "Não me lembro da última vez que alguém me tocou assim ou se importou o suficiente para fazer isso." Parei por um segundo, porque não se tratava mais apenas da massagem, mas do que aquele toque significava e o que ele substituía em nós dois. Eu disse a mim mesma para manter a calma e o controle, para não deixar minhas mãos tremerem, mas elas tremeram. Porque quando alguém diz algo assim, quando não diz com charme, mas com tristeza, não faz você querer fugir, faz você querer ficar para se confortar. Preencha as rachaduras que eles esconderam do mundo. Ficamos em silêncio novamente, apenas o som da nossa respiração podia ser ouvido entre nós. E então ele me perguntou algo muito baixinho. Quase pensei que tinha imaginado: "Você se importaria de abaixar um pouco a cabeça?" Minhas mãos congelaram, meu coração parou, não pelo que ele disse, mas pela maneira como ele disse, sem exigir, sem provocar, vulnerável, como se estivesse me dando algo frágil. E não sei se estou pronto para mantê-lo. Não respondi, porque naquele momento não tinha mais certeza de quem eu era: uma esposa, uma mulher, uma amiga ou apenas alguém. "Ho finalmente visto." E eu sabia que não importava o que eu fizesse em seguida, eu não voltaria atrás. Não respondi imediatamente quando ele me perguntou se eu queria descer um pouco mais. Fiquei sentado ali, com minha mão descansando suavemente em suas costas rígidas. Mas na minha mente não estava tudo congelado, era uma corrida. Apenas uma massagem. Eu disse a mim mesmo que não havia nada de errado, que nada de inapropriado estava acontecendo, ainda não. Mas meu corpo entendeu melhor, minha pele ficou elétrica, minha respiração mudou. E neste quarto, nesta pequena e silenciosa sala de estar, passei anos dobrando roupas, passando aspirador de pó, andando. Passou sem pensar. De repente tive a sensação de prender a respiração. Senti o ar ficar mais denso. Senti o peso de tudo que não havia sido dito pesando sobre nós dois. E naquele momento, eu me odiei, por mais que eu quisesse continuar, por mais que eu precisasse ser desejada. Porque não era sobre ele, não totalmente, era sobre mim, algo que eu estava perdendo há tanto tempo. Penso no meu marido, frio, meio distraído. Penso em todas as noites em que fiquei deitada na cama ao lado dele, de costas, desejando que ele se aproximasse de mim, me tocasse, falasse comigo. Alguma coisa, mas ele não fez, ele nunca fez. Lembro-me das manhãs em que eu fazia café para ele exatamente do jeito que ele gostava, 2 colheres de açúcar e uma gota de leite de amêndoas. E a maneira como ele pegou o telefone sem nem me olhar nos olhos,
apenas um rápido obrigado, por assim dizer, e então ele foi embora. E lá estava eu, com minha xícara de café na mão, imaginando como seria ser realmente visto. E então vieram os chuveiros, meu Deus, aqueles chuveiros, aqueles em que eu ficava sentada no chão, debaixo da água quente, com os joelhos encolhidos em direção ao peito, deixando a água correr sobre mim enquanto eu chorava baixinho. Item talvez porque o silêncio na minha casa já esteja alto o suficiente, eu não precise de mais barulho. Fiquei ali sentada e me perguntei, é nisso que o casamento se torna? É nisso que uma mulher se torna, uma doadora que se doa até não sobrar mais nada e ninguém perceber? Então, enquanto Daniel estava ali, aquecido e vulnerável, confiando em mim e na minha dor, suas palavras ainda ecoavam. Não consigo me lembrar da última vez que alguém me tocou assim ou se importou o suficiente comigo. Não sinto saudade nelas, sinto tristeza, familiaridade, um reflexo de tudo. Item eu engulo saliva há anos. Ele precisa disso, eu disse a mim mesmo. Ele estava destruído, estava sofrendo e talvez eu precisasse disso também. Eu não fiz nada errado. Não há nada de errado com a exposição, não há nada de errado com o conforto. Mas, enquanto eu revirava essas palavras na minha cabeça, senti que elas atraíam a energia silenciosa e trêmula que havia se acumulado entre nós, como se ambos estivéssemos nos aproximando cada vez mais de algo perigoso. Algo que nenhum de nós queria, mas ambos ansiamos. É como estar à beira de um penhasco, não um abismo profundo, mas um penhasco tão íngreme que você não consegue mergulhar. Item mesmo que você saiba que está caindo, até que seus pés não estejam mais tocando o chão firme. E eu me inclinei um pouco para a frente, mas o suficiente para sentir a mudança dentro de mim, a mudança que sussurrava, não se trata mais apenas dele, trata-se do que você queria e do que está disposta a arriscar para se sentir inteira novamente. Item tentei afastar esses pensamentos, tentei voltar à superfície, mas não consegui. Porque quando sua alma fica seca por muito tempo, até mesmo uma gota de calor pode parecer uma inundação. E Daniel não era apenas o homem deitado no chão, ele era quem me via, ele era quem não desviava o olhar. E no fundo eu sei que não posso preencher o que sinto, não agora, não mais. Eu deveria ter parado imediatamente, tirado a mão, feito uma piada, mudado de assunto ou algo assim. Mas eu não fiz isso, eu fiquei. E não apenas fisicamente, eu permaneci naquele momento, no que eu sentia. A mão dele permaneceu nas costas dela, e as pontas dos dedos dele roçaram a borda dos lábios dela, dizendo algo não dito. Eu disse a mim mesmo que estava apenas ajudando, que estava apenas sendo gentil, mas sabia que não estava. O ar ao nosso redor ficou mais denso, o tempo passou mais devagar e eu pude sentir cada centímetro dele sob minhas palmas. Ele continuou imóvel, mas eu conseguia sentir sua consciência. Seu silêncio não era casual, era uma espécie de espera sem fôlego. Então, com uma voz tão suave que quase não percebi, ele disse, você pode se abaixar um pouco? Minhas costas estão doendo. Item ele não se virou, não implorou nem flertou, ele apenas disse isso como um fato, como uma necessidade. E eu hesitei, meu coração batendo em meus ouvidos, não rápido, mas firme, forte, como se estivesse me alertando, mas também me desafiando. Olhei para baixo, sua blusa estava levemente levantada, revelando a curva da parte inferior de suas costas, sua pele nua, quente e convidativa. Eu posso parar, eu posso dizer, chega. Item, mas eu não fiz. Abaixei minha mão lentamente, com cautela, como se estivesse cruzando uma fronteira da qual não tinha certeza se conseguiria retornar. Os dedos dela tocaram sua cintura e ele suspirou agradecido. Aquele som era tão simples que liberou algo dentro de mim. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de consciência, do peso do momento, da sua verdade. Porque não se trata mais de músculos, não se trata mais de alívio da dor, mas sim de ser desejado, de confiar na vulnerabilidade de alguém, de estar perto o suficiente para sentir a vulnerabilidade de outra pessoa. Item batimentos cardíacos quando sua vida parece entorpecida por muito tempo. Ela disse suavemente, suas mãos são maravilhosas, macias e fortes ao mesmo tempo. Então, após uma pausa, ele falou com uma voz calma, como sempre. Não sei o que dizer. Ninguém me faz elogios assim há anos, nem mesmo grandes elogios, apenas coisas simples e específicas, coisas que meu marido geralmente percebe antes mesmo de parar de olhar. Continuei movendo minha mão, não muito para baixo, apenas até a borda, mas a borda era o suficiente. Senti a tensão nele diminuir novamente, mas também pude perceber como ele estava se segurando, como estava calmo. Item e assim foi.
e eu também estava ciente de cada toque da minha pele, de cada respiração que ele dava no silêncio. O silêncio entre nós não era mais pacífico, estava cheio de tudo que não dissemos, mas não podíamos ignorar. Eu podia sentir isso crescendo, a dor me apertando como se a gravidade tivesse mudado e estivéssemos sendo lentamente, impotentes, arrastados em direção a algo que nenhum de nós havia pedido, mas ambos precisávamos. Minha mão demorou muito, uma pausa que falou mais alto que palavras. Então ele se virou lentamente, rolando deliberadamente de costas. Item, e ele olhou diretamente nos meus olhos, não com luxúria, não com malícia, mas com outra coisa, algo que me abalou profundamente, como se ele visse tudo, cada parte de mim que eu havia enterrado, cada dor que eu havia engolido, cada segredo que eu não ousava sussurrar em voz alta. Então ele gentilmente estendeu a mão e a tocou. Quando sua mão tocou a minha, tudo dentro de mim ficou imóvel. Foi um gesto simples, mas pareceu a coisa mais barulhenta na sala. Seus dedos não eram exigentes, eles apenas pousavam nos meus, gentilmente, firmemente, como se ele estivesse fazendo uma pergunta sem. Item, diga uma palavra. E eu não recuo. Eu deveria ter feito isso, Deus sabe que eu deveria ter feito isso, mas não fiz. Olhei para ele, observando atentamente as rugas sob seus olhos, a doçura de sua expressão, o modo como sua boca estava ligeiramente aberta, como se ele quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Nossas mãos estavam lá, simplesmente, se tocando, sem pressão, sem força, apenas uma conexão silenciosa. No começo, nem percebi que estava me inclinando, não era meu corpo se movendo antes que minha mente me notasse, ou talvez fosse meu coração, tentando desesperadamente sentir algo diferente de dormência. Nossos rostos estão muito próximos. Seus olhos encontraram os meus, pedindo permissão, mas ele não pediu. Não há necessidade de fazer isso. Ele se inclinou lentamente, lentamente, como se estivesse me dando cada segundo para parar, para dizer não, para me virar, mas eu não me mexi. Eu deixei isso acontecer. Deixei que ele encurtasse a distância, e quando nossos lábios se encontraram, não foi fogos de artifício, não foi paixão como os filmes mostram. É dor, precisa de solidão para se chocar com a solidão. Eram duas pessoas abraçadas com força, como se estivessem se afogando, e naquele momento eu não era mais invisível. Eu não sou apenas a esposa de alguém. Eu não sou apenas a mãe de alguém. Eu fui procurado, escolhido, visto. Sua boca estava quente, lenta, sem pressa, sem fome, apenas pesada e dolorida. E eu o beijei de volta. Ó Deus, me salve, eu o beijei de volta. Mas tão rapidamente quanto começou, algo dentro de mim se quebrou, um barulho vindo de algum lugar profundo, silencioso, mas dentro do meu peito, como um rasgo no tecido de quem eu pensava que era. De repente, puxei-o para trás com força. Ele parecia atordoado, não irritado, não magoado, apenas aberto, expectante. Levantei-me muito rápido, minhas pernas estavam instáveis, minha respiração estava irregular. Não sei para onde ir e olha. O que posso dizer para consertar o que acabei de quebrar? Não posso fazer isso, sussurrei. É quase inédito, mas é a única verdade que consigo encontrar. Ele sentou-se lentamente, como se não quisesse me assustar, não me perseguisse, não me implorasse, apenas me olhasse. Seus olhos estavam cheios de algo que tornava a situação muito pior, porque não havia luxúria em seus olhos. Ele estava triste, solidário, quase arrependido. Mas nada disso importa, porque o limite foi ultrapassado, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, e nenhuma quantidade de fingimento poderá trazê-lo de volta. Virei-me e saí da sala. Sem olhar para trás, sem respirar até chegar ao corredor. Meu peito apertou, meu coração batia forte, minhas mãos tremiam. Não sei para onde estou indo, estou me afastando dele, de mim mesma, de tudo. Eu me senti destruída, como se tivesse passado por uma porta que não conseguia fechar. Mas o que realmente partiu meu coração, o que ainda ouço na minha cabeça, foram seus sussurros enquanto eu me afastava, apenas 5 palavras doces. Essas palavras quebraram algo dentro de mim que eu não sabia que ainda tinha. Na manhã seguinte eu não tinha ideia do que fazer. Tudo parecia diferente. Por fora, tudo parecia igual, mas por dentro de mim, algo estava desequilibrado, fora do lugar. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado na cama, com os olhos abertos, ouvindo o zumbido da geladeira e o barulho do ventilador de teto. Meu marido chegou tarde em casa e não falou muito. Ele se arrastou para a cama, virou as costas para mim e adormeceu como se nada tivesse mudado, porque para ele nada havia mudado.
Mas para mim o silêncio entre nós agora era insuportável, como um grito que eu não conseguia ouvir, mas também não conseguia escapar. Naquela manhã, fiquei na cama mais tempo do que o normal, olhando para o teto e tentando descobrir quem eu era. Quando finalmente me levantei, andei pela casa como uma sombra, fazendo café, torrando pão, evitando a sala de estar como se ela estivesse pegando fogo. Fiquei esperando ouvir a porta abrir, ouvir sua voz, mas ela nunca veio. Quando finalmente o vi no corredor, do lado de fora do banheiro, ele sorriu para mim, não um sorriso grande, nem um sorriso presunçoso, apenas um sorriso doce e triste, como se ele soubesse disso, como se ele também sentisse isso. Ele me disse bom dia naquele tom doce, e eu respondi, mas sem olhá-lo nos olhos. Eu não posso. Passei por ele como se fosse um móvel, como se nada tivesse acontecido, como se meu mundo não tivesse virado de cabeça para baixo por causa de um beijo. Naquele dia, meu marido chegou do trabalho no escritório. Ele entrou na cozinha enquanto eu cortava legumes, inclinou-se sobre a mesa, olhou para mim e disse: "Você está bem?" Assenti muito rápido e disse: "Sim, só estou cansado." Ele olhou para mim por um segundo a mais que o normal, como se algo estivesse errado, mas não insistiu. Ele nunca faz isso. Esse é sempre o problema. Então me vi olhando para Daniel do outro lado da sala. Ele leu, completamente calmo, mas notei que de vez em quando seus olhos me fitavam, só por um segundo, só o tempo suficiente. Ele não fala comigo a menos que seja necessário. Ele me deu espaço, mas sua presença preencheu a casa de uma forma que me deixou sem fôlego. Tentei agir normalmente. Eu cozinho, limpo, sento à mesa e rio enquanto ouço as histórias da minha filha. Item quando não escuto, tudo fica estressante. Naquela noite, no jantar, nós 4 estávamos sentados juntos. O clima entre nós estava tenso, mas só Daniel e eu parecíamos notar. Ele não falava muito, mal tocava na comida, apenas abaixava a cabeça e mastigava lenta e silenciosamente. Então minha filha, no meio da mordida, disse: "Por que o tio Daniel foi embora tão cedo?" Meu garfo parou na metade do caminho até a boca. Olhei para cima. Meu marido olhou para ela e depois olhou novamente para o prato, sem parecer surpreso. Mas senti meu estômago revirar. Enquanto me afastava, olhei para Daniel, esperando que ele balançasse a cabeça ou risse, mas ele não fez isso. Ele olhou para mim, ainda concentrado nos estudos, como se estivesse esperando por aquela pergunta. Tentei manter minha voz normal. Sair? Ele nunca me disse nada. E naquele momento, eu soube que qualquer coisa que ele tivesse decidido, ele deliberadamente não tinha me contado. Naquela noite, não consegui dormir novamente, mas dessa vez não foi o silêncio que me manteve acordado, foi o barulho dentro de mim, o barulho daquela pergunta ecoante, o sussurro martelando: o que eu acabei de fazer? Fiquei deitado na cama, com o teto me encarando e a escuridão pairando por todos os lados. Meu marido dormia ao meu lado, sua respiração estável e calma, como se o mundo nunca tivesse mudado sob nossos pés, como se ele ainda vivesse a mesma versão da vida que eu havia deixado para trás. Virei-me de lado e olhei para ele, o homem com quem construí uma família, passei férias e envelheci. Mas naquele momento me senti mais próxima de um homem que eu havia beijado apenas uma vez do que daquele com quem eu havia prometido ficar para sempre. Sussurrei para mim mesmo: estou trapaceando? A palavra soou dura, cortante, como se não fosse totalmente apropriada, mas na realidade era demais. Item ou eu estava apenas tentando agarrar algo humano porque estava me afogando? Essa pergunta dói ainda mais que a primeira, porque parece verdadeira. Não quero trair ninguém. Eu não estava procurando excitação, não estava procurando desejo ou perigo, mas sim a sensação de estar vivo novamente, de ter alguém me olhando como se eu fosse importante. É quando alguém me toca por obrigação ou hábito. Eu repassei aquele beijo na minha cabeça várias e várias vezes, o jeito como ele olhou para mim, o jeito como ele não tinha pressa, o jeito como nossas bocas se encontraram como uma pergunta que nenhum de nós jamais ousou fazer. E o pior é que uma parte de mim quer sentir essa sensação novamente, enquanto outra parte está cansada dessa lembrança. Item odeio poder sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Penso em quão longe chegamos, quão rápido isso aconteceu, quão fácil foi. Apenas um toque, um olhar, um momento, e agora não há como voltar atrás, não há como fingir que nunca aconteceu. E talvez seja por isso que Daniel foi embora. Talvez fosse a sua maneira de terminar as coisas antes que começassem, antes que nos metiéssemos em algo do qual nenhum de nós conseguiria sair. Ou talvez não seja um adeus.
Talvez seja um castigo. Talvez ele se odeie pelo que fizemos, assim como eu. Talvez ele precisasse dessa distância para se proteger de mim, ou para me proteger dele. Item nunca saberei, porque ele não explicou e eu não perguntei a ele. Olhei para ele do outro lado da mesa, imaginando se ele conseguia ouvir meu coração se partindo em meio ao silêncio. Virei-me e olhei para meu marido. Ele estava deitado de costas, com um braço na testa. Mesmo quando dorme, ele consegue enxergar a quilômetros de distância. Estávamos a poucos centímetros de distância, mas não nos tocávamos há meses, talvez mais. E eu me pergunto quantas traições silenciosas cometemos uns contra os outros, quantas vezes preferimos o conforto à honestidade, a distância à vulnerabilidade. Item eu não chorei. Eu estava completamente insensível a isso, mas meu peito sentia aquela dor profunda e lenta que surge quando você percebe que algo está morto há muito tempo, e às vezes você nem percebe. Pensei que bastaria um momento, um toque, para mostrar o quanto você se distanciou de si mesmo. E não sei se conseguirei encontrar meu caminho novamente. Você já se sentiu tão invisível em sua própria casa que até o menor gesto, uma palavra, um olhar gentil, uma mão em seu braço, parece a luz do sol sobre uma pele fria deixada ali por muito tempo. Porque para ele era isso, um breve, quente e perigoso raio de sol. Item não era só sobre o beijo, nem sobre ele, era sobre ser visto, ouvido, sentido. Trata-se de lembrar que ainda sou humano, ainda capaz de necessidade, desejo e ruptura. Não sei se o que fiz é perdoável. Ele nem sabia se era amor ou apenas sobrevivência. Tudo o que ele sabia era que isso tinha acontecido e que algo tinha mudado nele. Então agora eu pergunto, o que você faria se estivesse no meu lugar? Se alguém olhasse para você de um jeito que seu parceiro parou de olhar anos atrás? Se alguém se aproximasse de você, não por desejo, mas por reconhecimento, você se afastaria ou se inclinaria para mim? Item não tenho uma resposta. Ainda tenho dentro de mim apenas a dor e o silêncio que dela advém. Mas compartilho isso porque talvez haja alguém por aí que carregue o mesmo silêncio. Talvez alguém precise ouvir que não está sozinho, que o coração nem sempre segue as regras, que às vezes a traição mais profunda não vem da malícia, mas do vazio. Se esta história tocou algo em você, se ela fez você se sentir compreendido ou até mesmo menos sozinho, deixe um comentário. Conte-me sua história, diga-me o que você faria. Item se verdades como essa significam alguma coisa para você, se você acredita em honestidade, não importa o quão confusa ela possa parecer, se você já se viu na encruzilhada entre o certo e o errado, então espero que você goste, comente e se inscreva. Histórias chocantes de infidelidade. Contamos as histórias que a maioria das pessoas tem medo de contar, e essa é a voz que mais importa. Obrigado por realmente me ouvir, com um coração imperfeito. Item então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias interessantes que publicaremos. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.